Muito bom dia a todos. Que nos abençoe Jesus, esse grande amigo das nossas almas, o grande instrutor da nossa caminhada na Terra. A nossa história contemporânea muitas vezes é recheada de algumas datas que não correspondem a determinados fatos. Os historiadores têm, às vezes, dificuldades em estabelecer datas corretas para os acontecimentos. Mas nós poderíamos começar pelo ano de 1370, quando na antiga região da Boêmia, hoje na Tchecoslováquia, seria caracterizada pelo nascimento de um personagem que iria mudar a estrutura da nossa história contemporânea. Narram esses historiadores que nesse ano, então, de 1370, na região de Husinec, na antiga Boêmia, nasceria um jovem que levaria o nome de Jan de Husinec, e que depois ele mesmo transformou o seu nome para Jan Hus. Era um jovem que havia nascido de pais que viviam da agricultura, dentro de uma simplicidade característica do povo do interior daquela época. Mas ele era um grande questionador. Desde muito jovem, perguntava à sua mãe as questões da alma, as questões da filosofia, da psicologia, e foi crescendo cada vez mais interessado nos fenômenos que estruturavam a vida dos seres humanos. Conseguiu, através de um estudo árduo, adentrar a Universidade de Praga, a capital, então, da Boêmia. Nessa universidade, ele conseguiu 2 graduações. A primeira delas, na área das letras, e logo depois, no ano já de 1409, ele conseguiu chegar à condição de teólogo. Alguns anos depois, transformou-se no reitor da universidade. Como era característica daquela época, aqueles que se destacavam na área do estudo da teologia, logo depois eram ordenados sacerdotes. E o mesmo aconteceu com Jan Hus, porque ele foi ordenado sacerdote e passou a ser aquele que seria o encarregado de proferir os sermões na chamada Capela de Belém, uma das mais importantes, se não a mais importante de Praga. Mas ele tinha uma característica, uma peculiaridade que o acompanhava desde a infância, a perquisição, o questionamento. Ele começava, então, a perguntar-se se, de fato, naquela época, o Papa era o grande ordenador, se tudo haveria ou não necessidade de passar pelo papado, se ele era, de fato, aquele que deveria ser o pontífice ou a ponte entre os homens e Deus. Com esses questionamentos, ele acabou conhecendo as teses de Wycliffe, da Inglaterra, e começou a pregar, ele mesmo agora em Praga, dizendo que, na verdade, todos os seres humanos poderiam se comunicar diretamente com Deus. Não haveria necessidade absolutamente nenhuma de que houvesse os intermediários, os intercessores, os pastores, os sacerdotes, cada um poderia conversar com Deus particularmente. Essas ideias, por certo, trouxeram um grande transtorno para Jan Hus, porque logo depois os arcebispos começaram a persegui-lo. Afinal de contas, aquilo que ele tratava seria uma heresia. Começaram, então, aquelas disputas, dizendo a ele que ele não deveria proferir os sermões, ele ia e proferia-os. Com o tempo, ele foi, então, afastado, finalmente, daquela condição de pastor, de sacerdote, e foi, naquela época, excomungado pela Igreja, mas não foi excomunhão por heresia, e sim por teimosia. Jan Hus foi, então, afastado da região da Boêmia, ficou um certo tempo fora daquele contato com as pessoas, com o sacerdócio, mas nunca deixou de prosseguir no seu aprendizado. Alguns anos depois, como ele gozava de um certo prestígio junto ao rei Segismundo, esse rei então disse a ele que gostaria que ele participasse de um concílio que tomaria local na Tchecoslováquia, o concílio de Constância. Disse a ele que daria-lhe salvo-conduto e que sua vida jamais seria ameaçada. Ele então concorda na sua participação, vai à região de Constança e inicia-se aquele grande concílio. Ele então estava sob o salvo-conduto do rei, o que lhe dava uma certa tranquilidade. Mas nós sempre sabemos que nós, seres humanos, buscamos situações e condições
muitas vezes lamentáveis, para criarmos outras situações ainda mais lamentáveis. E sob a desculpa de que Ian Hus desejava abandonar aquele concílio, os outros sacerdotes o fizeram prisioneiro, e mais uma vez ele foi acusado de heresia. E como heresia, naquela época, em 1414, 1415, era um momento muito grave para as pessoas, porque a denominada Santa, entre aspas, Inquisição, já predominava nos arraiais da Europa. Ele, então, havia, agora, na condição de herege, sido condenado, e a condenação deveria levá-lo ao momento da morte, e a morte deveria ser feita através da incineração do corpo. Alguém lhe colocaria fogo e ele morreria em plena praça pública para que servisse de exemplo àqueles demais personagens que de alguma forma desejassem competir com os cânones da Igreja. No dia 6 de julho de 1415, Ian Hus é levado à praça pública, o seu corpo embebido em breu, desnudo, é ateado fogo. Mas os historiadores narram que momentos antes das chamas tomarem do seu corpo, ele começou a declamar, começou a cantar. E o seu nome, Hus, também significa na língua tcheca pato ou ganso. Ele teria então a oportunidade de ter dito algo mais ou menos assim: hoje assais um pato, mas haverá o dia em que esse pato retornará na forma de um cisne e voará mais alto do que as vossas labaredas. As labaredas consumiram o corpo de Ian Hus e ele foi distribuído por toda a região da Tchecoslováquia. Alguns séculos depois, agora no dia 31 de dezembro do ano de 1799, o espírito Humberto de Campos narra pelas mãos do nosso saudoso Chico Xavier que nas regiões das esferas superiores haveria uma reunião das mais importantes, porque ali se encontravam espíritos já desencarnados e que teriam se caracterizado durante o seu período da vilegiatura carnal por se dedicarem ao empreendimento do conhecimento na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião. Então, alguns personagens como Sócrates, Platão, Aristóteles, Giordano Bruno, Orígenes, Galileu, entre tantos outros, ali se encontravam para uma reunião. E quando eles percebem a chegada de uma turma agora que estavam encarnados, liderados por Napoleão Bonaparte, toda aquela reunião e perguntavam-se qual seria a razão dela. Quando então Humberto de Campos narra que um espírito nimbado de luz apareceu diante de uma estrada ainda mais luminescente e começou a esclarecer aqueles personagens, porque dizia que era importante, naquele momento em que se inauguraria uma nova era, que se apresentasse aquele que seria um espírito encarregado de trazer uma nova luz para a humanidade. Aquele espírito, narra então Humberto de Campos, que foi levado até Napoleão Bonaparte, e o espírito nimbado de luz dizia a ele: agora que tu és o regente de França, deves prestar atenção, porque em breve reencarnará esse nosso irmão, que deverá trazer uma nova era para a nossa humanidade. E você, recordando-se do seu passado, um tanto quanto belicoso, quando fostes Alexandre da Macedônia e Júlio César, tens agora a responsabilidade de receber no seio de tua pátria esse homem peculiar. Napoleão retornaram todos aqueles desencarnados e encarnados. Napoleão esqueceu-se daquele momento grave em que ele deveria ser o encarregado de preparar o terreno para que aquele personagem do passado, que havia sido a personalidade de Ian Hus, pudesse agora novamente reencarnar. Mas o processo da melhoria da Terra, da evolução, não para nunca. Então, no dia, agora 3 de outubro do ano de 1800... No dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, em França, nasceria um jovem que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. O jovem Rivaio
Teve a oportunidade de, desde a primeira infância, estudar com um dos maiores educadores da nossa história contemporânea, João Henrique Pestalozzi. E lá na escola de Yverdun, ele tornar-se-ia um dos mais didáticos personagens, pois naquela época ele aprendia com Pestalozzi de que todos nós poderíamos ter um grande desenvolvimento na área do nosso intelecto, na área das nossas personalidades, mas que esse desenvolvimento deveria ser particularmente cadastrado pelo empenho de cada um de nós. Retornando a Paris, torna-se então o pedagogo, o professor Rivaio, começa a escrever obras didáticas em torno da aritmética, da gramática francesa, até que no ano de 1804, um certo amigo, um senhor Fortier, convida-o para que ele possa ir à casa de uma senhora de Plany-Maison, aonde fatos inusitados e de pouca explicação racional estavam acontecendo, porque narrava o senhor Fortier que havia uma certa reunião em que pessoas se reuniam, determinadas dessas pessoas colocavam a mão sobre uma mesa, colocava-se um alfabeto no chão e perguntava-se alguma coisa para a mesa, e a mesa respondia. O professor Rivaio, dotado de uma sensatez muito peculiar, um bom senso extraordinário, disse assim, mas como é possível? Então, tomado pela curiosidade, foi à casa dessa senhora. Começou a observar aquelas questões que muitas vezes nós fazemos. Diziam que as moças casadoras perguntavam se iriam se casar. Os homens, os rapazes, perguntavam se iriam encontrar algum emprego, alguma coisa satisfatória, aqueles que queriam saber se ficariam ricos. E a mesa respondia, era um trabalho danado, porque muitas vezes as palavras do alfabeto, as letras do alfabeto estavam dispostas no chão, e a mesa se movimentava. Para dizer boa noite, levava quase 10 minutos, porque a mesa ia no B, no O, no A, e alguém anotava, ela disse boa noite. As perguntas, muitas vezes, eram respondidas com sim ou não. Então, o professor Rivaio, olhando aquela movimentação da mesa, e como a mesa, entre aspas, dava resposta inteligente, ele começou a pensar dentro do seu bom senso. Uma mesa não detém inteligência. Se ela dá respostas inteligentes, por detrás dela, somente pode haver a existência de uma inteligência. E começou a ampliar as suas pesquisas, começou a buscar mais e mais informações, substituiu a mesa por uma prancheta. Um lápis era colocado em uma pequena cesta. A pessoa intermediária, que veio logo depois a receber o nome de médium, colocava as mãos sobre a cesta, ela se movimentava sobre a ardósia e dava uma resposta. Logo depois ele percebeu que se o médium pudesse colocar o lápis nas próprias mãos, porque aquele não escreveria. E assim as respostas foram se ampliando cada vez mais. Ele foi anotando, juntando aquelas perguntas e respostas, agora dentro de especialidades na área da ciência, da filosofia, da religião. E num dia, na data como hoje, no dia 18, só que de abril de 1857, lá no Palais Royal, em um local muito específico, na livraria Danty, são apresentados 1.200 volumes da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Aquela primeira edição constava de 501 questões. Somente em março de 1860, nós teríamos a versão finalizada com as 1.019 questões que a temos na atualidade. Naquele momento, nós percebíamos que no 18 de abril, aquele cisne que havia cantado quando queimaram o pato, sobrevoaria agora sobre as labaredas da iniquidade humana, da estupidez, da ignorância, e traria ao mundo uma nova era. Jan Hus, agora reencarnado como o professor Rivaio, que já havia adotado então o pseudônimo de Allan Kardec, poderia sobrevoar sobre todas aquelas estupidezes humanas e lançar a nós a grande proposta da renovação do Espiritismo. Naquele livro espetacular, do dia 18 de abril, começaram a surgir, naturalmente, desdobramentos. Porque se nós percebermos da primeira parte das causas primárias de O Livro dos Espíritos, alguns anos depois, ele é totalmente ampliado e transforma-se na Gênese.
A parte segunda, quando fala do mundo dos espíritos ou do mundo espiritual, nós veríamos o desdobramento logo depois, agora em 1861, com o lançamento do Livro dos Médiuns, que estuda essa correlação entre o mundo espiritual e o mundo material. Alguns anos depois, 1864, tomada da parte terceira das leis morais do Livro dos Espíritos, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é ali que na questão 625 Allan Kardec havia perguntado à espiritualidade qual é o espírito mais nobre que Deus nos teria oferecido para servir-nos de modelo e guia, e a resposta caracterizava Jesus. Então, nada mais natural que aquele desdobramento da parte terceira das leis morais trouxesse as máximas de Jesus, falasse das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, os puros de coração. E, na sequência, nós ainda teríamos, em 1865, o desdobramento da quarta parte das Esperanças e Consolações, com o lançamento do livro O Céu e o Inferno. Esses desdobramentos, à exceção do Livro dos Médiuns e do Evangelho, hoje nós encontramos poucos espíritas que detêm o conhecimento das obras do Céu e Inferno e da Gênese. O Céu e Inferno traz uma série de informações. Uma das mais espetaculares dessa obra é que Allan Kardec conclui que o nosso sofrimento é inerente à nossa imperfeição. A nossa imperfeição, na maioria das vezes, é gerenciada pela nossa ignorância, e que nós podemos combatê-las, a ignorância e, por consequência, as nossas imperfeições, através da nossa vontade. Porque recordava-se que o grande guia e modelo da humanidade havia declinado, alguns anos atrás, a sua própria experiência, e dizia para todos nós que tudo aquilo que ele fazia, nós também poderíamos fazer, mas desde que tivéssemos vontade. Então estava aí declarada a nossa grande propositura, porque conclui Allan Kardec, então, que o céu e o inferno é um estado de consciência de cada um de nós. De posse dessas 5 magníficas obras, que viriam mudar toda a estrutura da nossa humanidade, nós poderíamos caracterizar alguns tópicos, pelo menos 5 ou 6 deles, a respeito do significado grandioso do Espiritismo dentro das nossas vidas. Nós poderíamos começar, por exemplo, com a existência de Deus. Porque Allan Kardec foi tão peculiar no desenvolvimento da sua obra, que tomou cuidado de que a primeira questão da obra máter fosse a respeito da divindade. E faz uma questão estranha, formula totalmente diferenciada daquilo que se entendia até então. Ele pergunta que é Deus. Porque nós estamos acostumados a perguntar quem. Porque nós transformamos as coisas em similitudes com o ser humano, com nós mesmos. Então, o próprio Deus nós caracterizamos sob um formato antropomórfico, ou seja, na forma de homem, porque nós criamos um Deus um pouco à parte, aquele Deus que está pintado no teto da Capela Sistina por Michelangelo, que aponta aquele dedo longo para Adão e manda que Adão faça o quê ao expulsá-lo do paraíso? Vá trabalhar. Quem é que aguenta ficar em casa sem trabalhar? Ontem eu encontrei um amigo e ele me disse assim: esses dias eu fui fazer um cateterismo, tive que ficar 3 dias em casa, eu quase tive um infarto. Ele disse que não aguentava mais ficar em casa. Então Deus diz a Adão e Eva: vá trabalhar. Mas quem é que aguenta não trabalhar? E vem o Livro dos Espíritos e diz: qual é o limite do trabalho? É o limite das vossas forças. Então era necessário que nós conhecêssemos mais a respeito de Deus. Então, ao invés de perguntar quem é Deus, aquela caracterização de homem com barbas longas, murmurando, defendendo povos em detrimento de outros, tem uma das respostas mais fascinantes da história: a inteligência suprema do universo, causa primeira, causa primária de todas as coisas. Mas vai um pouco além, porque Allan Kardec continua perquirindo a respeito de Deus, da sua existência. E logo depois, os Espíritos dão uma resposta inusitada, diz: é necessário que creias na existência de Deus, porque se quiserdes avançar no labirinto ou nos meandros a respeito do significado mais profundo, te perderás na tua
no teu próprio egoísmo, na tua própria vaidade, porque nós ainda não podemos penetrar os meandros de Deus. Basta ter certeza da existência de Deus. Alguns anos depois, José Herculano Pires, um autor quase desconhecido dos espíritas, teria oportunidade de grafar algumas razões pelas quais nós podemos ter a crença real na existência de Deus. A primeira delas é a lei de adoração, porque ele diz que todos os povos, em todas as épocas, independente da sua condição evolutiva, de filosofia, de psicologia, de desenvolvimento social, sempre acreditaram na existência de um ente superior e a ele caracterizaram a sua própria adoração. Então, a lei de adoração, que é inerente a todos os povos em todas as eras, é uma das razões fundamentais para nós termos a certeza da existência de Deus. O segundo ponto a que Herculano Pires se refere é a própria estrutura da lei da natureza. Porque nós olhamos a natureza o tempo todo, e quantas vezes nós deixamos de interpretar a natureza. Jesus, dentro dos seus aspectos filosóficos, era um grande conhecedor da natureza também. Esse utilizava poeticamente dos aspectos naturais, como, por exemplo, quando teve a oportunidade de dizer que nós deveríamos olhar os lírios dos campos, as aves dos céus. E quantas vezes nós olhamos para as aves dos céus? Atualmente nós temos aqui, em Campinas, o agradável despertar com as maritacas. Eu fico esperando, quando o dia começa a raiar, eu não preciso de despertador, o que é uma bênção, porque aquele despertador, a época que eu era mais jovem, ele batia um pino num sino, era uma coisa horrorosa, eu criei um trauma. Então não quero saber de despertador com buzina de jeito nenhum. E as maritacas são um dos mais fascinantes despertadores naturais. Mas tem amigos que começam a soltar bombas, rojões para afastar as maritacas. É porque nós não olhamos as aves dos céus, nem lírios dos campos, nem as plantas, nem as flores. Cortamos as árvores, depedramos a nossa própria natureza. Mas se nós olharmos um pouco mais de profundidade para a natureza, nós vamos perceber, por exemplo, algo inusitado dentro do nosso planeta. Nós aprendemos na área da ciência, por exemplo, que o nosso planeta gira em torno do Sol. Levamos aí em torno de 365 dias e algumas horas, por isso que nós temos os anos bissextos com 366 dias. Mas além desse movimento de translação, nós temos um movimento de rotação, em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. É até difícil de entender, porque a Terra gira em torno do próprio eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora. Nós não temos nem ideia. Os aviões modernos navegam a 900 km por hora. A Terra gira a 1.600. Se nós não tivéssemos a tal da força da gravidade, íamos sair voando pelo universo, nos perderíamos universalmente. Mas nós temos algo que foi uma inteligência sublime que planejou, porque nós temos um dia de 12 horas aproximadamente, uma noite de 12 horas. Se a velocidade do nosso planeta, ao invés de 1.600 km por hora, fosse de 160.000, nós teríamos um dia de 120 horas. O Sol mataria tudo, inclusive nós mesmos, porque nós não conseguiríamos conviver com um dia de 120 horas, com aquele sol escaldante. Mas, da mesma forma, a noite de 120 horas se encarregaria de matar aquilo que o dia não havia matado. Então alguém pensou e criou essa estrutura maravilhosa da natureza. Colocou a nossa Lua a 150.000 quilômetros, porque se ela não estivesse nessa localidade, as marés seriam tão altas, tão graves, que devastariam todas as nossas planícies. Mas o pensamento vai ainda muito além, porque colocou um Sol que tem uma temperatura aproximada de 8.000 graus centígrados. Quando nós estamos aqui nos 30 e qualquer coisa, haja abanador, ventilador, ar-condicionado, imagina 8.000 graus. Então alguém pensou e colocou esse Sol a 150 milhões de quilômetros da Terra, para que a vida se desse em abundância, como dizia Jesus. Então nós temos essa estrutura da natureza,
a nos propiciar a realidade da existência de Deus. Mas na noite das 12 horas, se nós formos a um local onde a luminescência da cidade não possa atrapalhar, nós olhamos para aquele zimbório celeste, para as estrelas dos céus, e quase nos embebedamos na sua beleza, e começamos a imaginar quantos milhões de estrelas. É um engano, porque se nós pudermos contar as estrelas à noite, elas não passam de 2.500. Pode contar quem tiver dúvida. Porque a olho nu, são 2.500 só que nós podemos contar. Então sempre nos recorda a história muito singular que era narrada pelo Chico, de um homem que era um serviçal, ele era um pastor de ovelhas no deserto, mas o seu senhor, que era o proprietário das ovelhas, sempre percebia que no entardecer, aquele homem, já dotado de uma certa maturidade, já um tanto quanto envelhecido, costumava se afastar e ia a um lugar sossegado, e ele parecia então que começava a orar. Depois de decorridos alguns meses, o seu senhor não aguentou de curiosidade, chamou à sua tenda e disse assim: meu filho, eu gostaria de saber por que é que você se retira todas as tardes, porque me parece que você vai orar. Ele disse assim: pois é, eu vou orar. Eu vou orar a Deus. Ele disse assim: mas como é que você sabe? Como é que você tem certeza da existência de Deus? Ele disse assim: bom, é muito simples. O senhor, por exemplo, se recebe uma carta em que não há assinatura de quem a enviou, como é que o senhor reconheceria o autor da carta? Ele disse assim: era muito simples, analisando a caligrafia. Ele disse assim: pois bem, se o senhor recebe uma peça de ouro, e tradicionalmente os senhores árabes são notórios conhecedores das peças de ouro, e não tem a marca do ourives, como é que o senhor a reconhece? Ele disse assim: ora, cada ourives tem uma forma de planejar a sua peça de ouro, então eu reconheceria pela sua marca própria. Ele disse: pois é, se à noite o senhor estiver dormindo em torno da sua cabana, o senhor ouve algumas passadas de animal, mas não consegue reconhecer qual é, como o senhor sabe qual o animal que rondou a sua tenda? Ele disse assim: muito fácil, na manhã seguinte, eu vou lá fora e percebo, se trata-se da marca da pata de um cavalo, de uma ovelha, de um camelo, e sei qual é. Ele disse assim: pois bem, como a noite já se fazia presente, ele então convidou o seu senhor para que saísse daquela tenda e começou a mostrar para ele os zimbórios celestes. E disse assim: olhe lá para os céus, quem é o autor daquelas estrelas? Não foi o homem. Se não foi o homem, por certo, aquelas são as marcas de Deus. Aquelas 2.500 estrelas que nós enxergamos a olho nu, se nós pegarmos um binóculo, agora nós já começamos a enxergar 15.000 estrelas. Se nós tomarmos de um telescópio caseiro, nós temos agora a possibilidade de enxergarmos 150.000 estrelas. Se nós formos ao telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, nós começamos a ter acesso a 30 milhões de estrelas. E como diz o Dr. Percy Morrison, todas elas cantando a glória de Deus. Então nós temos essa existência de Deus, que nos permite olharmos para essa magnífica estrutura da natureza e concluirmos que, de fato, é a causa primeira, incausada de todas as coisas. É aquele que criou a todo o nosso universo e colocou-nos, nós os seres humanos, como uma dádiva para que nós pudéssemos ajudar o nosso universo a prosperar. Mas quando nós olhamos para essa imensidão das estrelas, nós começamos a perceber um segundo tópico que o Espiritismo vem nos trazendo de informações, que é exatamente a pluralidade dos mundos habitados. Porque essa pluralidade, essa extensão das muitas moradas na casa do Pai, nos faz questionar profundamente a respeito da nossa própria existência. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, ela narra algo que muitas vezes foge à nossa imaginação. Ela diz, por exemplo, que se nós partirmos da premissa materialista de que o nosso universo teria aproximadamente 13, 14 ou 15 bilhões de anos, conforme narram os cientistas através do Big Bang, da grande explosão que teria gerado o nosso universo, e se nós constatamos
através de uma série de ensaios científicos de que o nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, há de se supor que durante esse período do Big Bang, até que a Terra tivesse condições de começar a albergar a vida, quantos outros planetas não teriam se solidificado antes da Terra? Afinal de contas, nós temos 10 bilhões de anos entre a Terra e o Big Bang. Então, ela diz, é muito natural que haja vida em outros mundos, em outros planetas, caracterizadas de formatações diferenciadas, formatadas de forma que nós possamos buscar uma compreensão diferenciada. São os mundos mais evoluídos, mundos que já atingiram uma certa plenitude. Allan Kardec, diante de uma felicidade incomparável, colocou-nos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, na classificação dos mundos. Estamos ainda em segundo lugar, de baixo para cima, porque depois dos mundos primitivos, estamos nas provas e nas expiações, mas no portal do mundo da regeneração. E nós, os espíritas, nos perguntamos, afinal de contas, o que é o mundo de regeneração? É o mundo onde nós não reclamemos mais. Mesmo se nós tivermos as dores, porque elas são naturais, até no nosso processo da degenerescência molecular. Nós nascemos, passamos pelos primeiros períodos da infância, a juventude, a maturidade, a ansiedade. E logo depois, o que acontece? As dores surgem de forma natural, espontâneas, são acessórios para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento a respeito da vida. Então, esse mundo de regeneração que todos nós aguardamos é o mundo onde nós não nos queixemos mais. Nós já tenhamos plena consciência de que há um processo natural de desenvolvimento. Então, nós olhamos para esses outros tantos mundos, os primitivos, aqueles que se iniciam nas provas e nas expiações, mas aqueles que já são regenerados e dos mundos felizes. E quando nós começamos a perguntar, mas será que existem tantos? Vem a astrofísica nos trazendo informações das mais importantes. Porque diz hoje que a nossa Via Láctea, que é uma das galáxias do nosso universo, tem aproximadamente 400 bilhões de sóis. Alguns milhares e milhares de vezes maiores do que o nosso próprio Sol. Então, nós olhamos esses números mirabolantes, 400 bilhões de sóis na Via Láctea. Mas a Via Láctea é uma entre as 100 bilhões de galáxias no nosso universo. Então, esses astrofísicos dizem que hoje há uma possibilidade da existência de pelo menos 70 sextilhões de planetas. É o número 7 seguido de 22 zeros. É zero que não acaba mais. É muita morada na casa do Pai. E na época da Guerra Fria, na década de 1960, 1950, certa ocasião perguntaram ao Chico Xavier, disse, Chico, com essa história desses americanos e desses russos que fazem armas nucleares daqui e dali, aperta um botão, destrói um lado, aperta outro botão, destrói o outro, e nós, Chico, o que é que nós vamos fazer? E disse assim, uai, tem tanta morada na casa do Pai que ele arruma outro lugar para nós morarmos. Então, existem muitas moradas na casa do nosso Pai. Mas se Deus existe e cria-nos a sua imagem e semelhança do amor, se nós temos muitas moradas na casa do Pai, agora nós temos que pensar, afinal de contas, para que existe tudo isso? Por que nós existimos? Afinal de contas, por que nós não viemos prontos? E daí que vem, mais uma vez, o Chico a responder. Porque ele dizia que se nós quisermos conhecer algum atributo de Deus, nós devemos pensar a respeito da misericórdia. Porque é a misericórdia de Deus que permite a nós que reencarnemos. Porque a reencarnação é uma bênção. E muitas vezes nós imaginamos que a reencarnação é um processo punitivo, porque nós temos a mente arraigada em determinados processos do passado, tem que nascer para pagar. Ninguém paga nada. A contabilidade divina é relativamente simples. Todo o mal que se fez anula-se mediante o bem que se faz. Muda o E pelo A. É uma contabilidade sui generis. Então, nós estamos incursos em um grande processo educativo e não punitivo. Tivemos as nossas transgressões do passado. Às vezes nós nos perguntamos, mas será que eu fiz tanta coisa de mal? Tem pessoas que dizem assim, ao absurdo, e dizem, eu devo ter atirado
pedras na cruz. Eu digo assim, meu Deus, você nem sabe se estava reencarnado nessa época. Como é que pode ter uma mente tão insana em imaginar que atirou pedras na cruz? Ademais, o grande povo não pôde se aproximar da luz, então se estivesses lá, estavas um tanto quanto distante. São as nossas ideias equivocadas a respeito da reencarnação, porque passa a ser algo que nos estrutura. Algumas vezes, como as crenças do passado acabaram caracterizando a reencarnação como não existente, nós imaginamos então que será que ela existe? Porque no ano de 553, depois de Jesus, narra-se que no segundo concílio de Constantinopla II, Teodora, que era esposa de Justiniano, o imperador romano do Oriente, ao estabelecer esse concílio, já que ele, como imperador, era o grande chefe da igreja, recebeu algumas súplicas da sua esposa, porque Teodora narra a história, que ela havia sido uma prostituta e que havia caído sob os encantos de Justiniano, havia se casado, mas aquelas outras moças lá do cais do porto continuavam dizendo, ela, a imperatriz, não passa de uma meretriz. Fazia até uma pequena rima. Ela ficou com tanta raiva que mandou matá-las todas. E a história até hoje não concluiu se são 200 ou 500. Mas não importa o número que fosse, porque logo a boca do povo começou a comentar, porque naquela época acreditava-se na transmigração das almas, na reencarnação. E diziam que Teodora teria que reencarnar tantas vezes quantas as moças que ela havia mandado matar. Imagina, 200 ou 500. Ele então começa a pedir a Justiniano que traga a abolição daquilo que Orígenes dizia a respeito da pré-existência da alma. Não era exatamente da reencarnação, mas se a alma é pré-existente, equivale a dizer que ela já viveu outras vidas. Então, através de um decreto cardinalício que teve um placar apertado de 3-2, porque eram 5 cardeais, 3 votaram contra as ideias da pré-existência e 2 a favor. Então, foi abolida da tese da igreja de então a história da pré-existência e, por consequência, da reencarnação. Mas o nosso mundo é tão fantástico, tão fascinante, que nós vamos encontrar, através da evolução do pensamento, da filosofia, da psicologia, nós percebemos que os estudiosos de hoje, principalmente na área da psicologia, começam a perceber que, de fato, existe algo muito além daquilo que nós possamos imaginar. Na década de 1950, meados dessa década, em uma região muito peculiar da Índia, um professor de filosofia na Universidade de Rajasthan começou a escutar algumas histórias. O professor Emendranath Banerjee ouvia histórias de que crianças, logo que entravam naquela fase locutória, 2 anos, 3 anos, quando elas começam a falar e depois não param nunca mais, elas começavam a dizer a seus pais, eu, quando era do seu tamanho, eu morava em tal lugar. Eu, quando fui filho do fulano de tal, era uma confusão. Mas como os orientais já têm uma certa crença na reencarnação, não era tão dramático. Imagina aqui no Brasil, sangue latino, alguma criança dizer para o seu pai, eu não sou seu filho. Meu Deus, é uma coisa, vai virar algo bastante traumático. Mas lá era aceitável. O Dr. Banerjee, então, começou a fazer o trabalho do investigador. Ele deu uma agenda e começou a procurar essas crianças que tinham essas recordações espontâneas de vida passada, fazia anotações e começava, com a autorização dos pais, a levá-las. Por exemplo, um jovem que estava aqui em Campinas dizia, na vida passada, eu morei em Jundiaí, em tal lugar. Ele pegava a criança, levava a Jundiaí, a criança sabia todo o caminho, indicava e dizia, aqui era a casa em que eu morei. Batia na porta, entrava, conversava, ele dizia, esse era o meu pai, essa era a minha mãe, e narrava as histórias de uma forma tão inusitada, que o Dr. Banerjee cunhou agora um termo novo, uma nova nomenclatura. Ele dizia como naquela época todo mundo, e até hoje a maioria dos pesquisadores são cérebrocêntricos, imaginam que tudo está centrado no cérebro. Ele dizia que aquelas crianças eram dotadas de uma memória extracerebral, porque não era possível que elas se recordassem de outra vida, em outro corpo, da vida de então, com o cérebro de agora. Então ele diz que essas crianças dotadas da memória extracerebral eram capazes de recordar-se espontaneamente de suas vidas passadas.
começou a escrever uma série de artigos. Esses artigos foram, todos eles, editados no Jornal de Parapsicologia, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Um professor, um psiquiatra, médico psiquiatra, de uma outra universidade americana, da Universidade de Virgínia, ao ler esses relatos, ele se impressionou profundamente. Conseguiu, do inventor da máquina Xerox, uma doação na época de $1 milhão para que ele fosse pesquisar aquelas crianças. E foi ele agora para a região do Oriente, na década de 1960, e começou a pesquisar, trouxe os seus dados. Em 1966, ele lançou uma obra sui generis, 20 casos sugestivos de reencarnação. O Dr. Ian Stevenson dedicaria 40 anos da sua vida a estudar esses casos sugestivos de reencarnação. Mas por que sugestivos? O Hernani Guimarães Andrade, o grande cientista brasileiro, que estudou a reencarnação e escreveu um livro, Reencarnação no Brasil, onde ele relata 8 casos sugestivos de reencarnação. Ele diz que é quase um trauma ter que dizer que o caso é sugestivo, porque eles têm certeza da existência da reencarnação. Mas, do ponto de vista científico, nós não podemos estabelecer afirmativas. É necessário que nós coloquemos a palavra sugestiva para que outros estudiosos possam, então, analisá-la. Mais recentemente, no ano de 2008, em um dos congressos médicos espíritas aqui do Brasil, em São Paulo, convidaram um psicólogo europeu para que ele viesse também trazer suas informações a respeito do seu próprio conhecimento. Naquela ocasião, ele teve a oportunidade de ser entrevistado, e essa entrevista surge no jornal Fé Espírita, que é editado mensalmente por uma editora em São Paulo, e cuja grande matriz é a doutora Marlene Nobre. Esse jovem, já não tão jovem, agora psicólogo, na ocasião em que o Dr. Stevenson foi à região do Oriente para verificar esses casos sugestivos de reencarnação, ele foi junto, porque o Dr. Stevenson diz que ele tinha uma condição de psiquiatra, mas ele também precisaria de um psicólogo. E esse psicólogo foi junto ao Dr. Stevenson para analisar se aquelas crianças não estavam inventando, porque, afinal de contas, a imaginação infantil é extremamente alta. Então, ele conclui que não há absolutamente nenhuma invenção. É realmente aquilo que o Banerjee havia citado da memória extracerebral. E nessa entrevista, ele tem a oportunidade de dizer que hoje, nos arraiais da ciência, principalmente na área da psicologia, a reencarnação é tida como uma realidade. Não há mais como nós escaparmos desse fato da reencarnação. Então, estamos todos nós em cursos nesse grande programa, nesse grande processo educativo, a reencarnação, que se estabelece de forma fascinante para todos nós, para que nós possamos ampliar o nosso grau de compreensão do mundo, o nosso entendimento a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, qual é a grande finalidade das nossas vidas. E hoje nós sabemos que somos espíritos. Nós somos espíritos e transitamos através da reencarnação. Isso equivale a dizer que nós podemos adentrar ao 4º portal do espiritismo, que é a imortalidade da alma. Porque se nós somos personagens antes do berço e vamos continuar personagens no além-túmulo, nós somos então seres imortais. Mas compreender a imortalidade é algo drástico, porque as pessoas, às vezes, nós nos dizemos tão infelizes com a nossa própria vida. Nós somos, na maioria das vezes, insatisfeitos por determinadas circunstâncias, mas essas circunstâncias são tão breves, às vezes, e nem nós não nos damos conta, e começamos a reclamar cada vez mais. Nós nos queixamos disso, queixamos daquilo. Quem nasce no campo gostaria de nascer na cidade, quem nasce na cidade quer nascer na praia, quem nasce na praia quer ir para o campo. É uma coisa da insatisfação humana que não para nunca. Então, nós percebemos que há determinadas situações em que a imortalidade da alma
tem que ser algo em que nós pensemos com mais profundidade. Afinal de contas, nós temos toda a eternidade à nossa disposição. Mas o que é a eternidade? Porque é uma coisa inusitada. Como é que nós podemos pensar? Porque antigamente nós chegávamos à conclusão que a vida aos 40 anos se encerrava. Aí alguém percebeu que a vida começa aos 40. Nunca ninguém disse onde. Quando nós chegamos aos 40, nós percebemos que a vida começa na farmácia. É remedinho para isso, remedinho para aquilo. Mas começaram a perceber que nós somos mais longevos, que nós vivemos mais. Mas quando eu tinha 18, 20 anos, o meu pai tinha 40, 45, eu olhava para ele e chamava "Ô velho". Ele ficava muito bravo, ele dizia: "Velho é o seu avô". Mas aí o tempo foi passando, eu me imaginava, quando chegasse aos 40, eu dizia: "Meu Deus, o que é que vai ser de mim?" Não é? Quando eu cheguei nos 40, eu já olhava para o meu pai com 60 e tanto, é um sexagenário. Eu dizia assim: "Mas meu pai, como é que você está adiantado na vida?" E ele continuava com a mesma resposta: "Adiantado na vida é o teu avô." Quando estamos chegando próximo dos 60, meu pai com 80, eu já olho para ele e digo assim: "Oi, jovem, como vai?" Porque é totalmente diferente. Então, nós temos uma vida de mais longevidade. Nós começamos a pensar, então, o que é que seria a nossa imortalidade, porque é muito mais tempo. Então, narram, e nós já narramos diversas vezes, mas é uma historieta que vale a pena sempre ser repetida. Porque diz que Deus, certa ocasião, resolveu fazer uma reunião nos céus, para que ele pudesse eliminar todas as dúvidas. Então se juntaram muitas personagens, muitos anjos, querubins, serafins, pessoas comuns. Então Deus se postou diante de todos e disse assim: "Pois bem, vamos começar. Quem é que tem a primeira pergunta?" E um jovem meio afoito levantou a mão mais rápido do que os outros e disse assim: "Senhor, eu tenho uma grande dificuldade em compreender o que significa eternidade. Então, será possível que o senhor me explique, por exemplo, diante da eternidade, o que é que significa 1.000.000 de anos?" Disse assim: "Bom, meu filho, diante da eternidade, 1.000.000 de anos é um segundo." Disse assim: "Puxa, então, Senhor, o que é que significa para o Senhor 1.000.000 de dólares?" Disse assim: "Bom, meu filho, 1.000.000 de dólares é um centavo." Ele disse assim: "Puxa, Senhor, então me dá um centavo." Ele disse assim: "Pois não, meu filho, espere um segundo." Então é mais ou menos o conteúdo da nossa eternidade. São muitos anos à nossa disposição. Então, em cada etapa reencarnatória que nós nos desdobramos, nós aprendemos alguma qualificação a mais. Nós temos muitas e muitas outras eras para aprendermos. Então, se nós somos imortais, se nós reencarnamos, se nós temos muitas moradas na casa do Pai e a consciência da existência de Deus, nós podemos perceber que quando nós morremos, nós não morremos. Porque o Espiritismo veio e matou a morte. Ele diz assim: quando nós morremos, nós desencarnamos. E nós voltamos para o mundo das causas, o mundo causal. E se nós voltamos para o mundo das causas, e nós deixamos, muitas vezes aqui, aqueles nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Por que é que nós não podemos, então, estabelecer a comunicabilidade dos espíritos? Por que é que depois que nós desencarnamos, ou que os nossos seres queridos desencarnam, por que é que eles não podem se comunicar conosco? Porque, afinal de contas, são pessoas que conviveram junto de nós. Ah, mas depois que morre, vira fantasma. Porque a maioria de nós espíritas ainda temos medo dos fantasmas. Eu me recordo, há muitos anos atrás, um senhor que era um amigo nosso. O seu filho desencarnou, tinha 22 anos, foi um sofrimento muito grande. Mas o Espiritismo vem sempre ser realmente aquele grande consolador prometido por Jesus. Ele dizia que tinha muita vontade de ver o filho para ele ter certeza da imortalidade da alma. E era algo que ele buscava de uma forma inusitada. Ele tinha uma propriedade rural, ele vivia da plantação de uvas. E nós hoje sabemos, através dos processos, dos ensaios da ectoplasmia, que ela é uma doação que nós podemos fazer, mas não só os seres humanos, os animais,
as plantas, como tão bem elucidou Hernani Guimarães Andrade, são doadores do ectoplasma e que são aqueles responsáveis pelas materializações dos espíritos. Então, certa manhã, ele estava no campo, diante daquela imensidão do seu parreiral, e possivelmente se aproveitando daquela ectoplasmia, os espíritos fizeram que o seu filho aparecesse diante dele. Ele, quando olhou, reconheceu, desmaiou, de tanto medo que ficou. Depois se arrependeu muito tempo, nunca mais o filho apareceu. Hoje ele deve estar em contato com o filho, porque ele desencarnou há muitos anos atrás. Então, quando nós falamos a respeito da comunicabilidade dos espíritos, mas nós dizemos assim: ah, mas eu não estou vendo ninguém, eu não vejo absolutamente ninguém. Mas nós podemos ouvir. Nós podemos ouvir através de uma voz que às vezes fala na profundidade do nosso ser. Às vezes nós recebemos uma mensagem intuitiva, é aquele chamado insight. Alguém que vem e nos transmite uma mensagem, nós estamos no calor da aflição, e parece que alguém sopra nos nossos ouvidos: tenha calma, acalma-te, porque nós sempre vivemos em determinadas turbulências. Se nós nos recordarmos de Jesus, em uma das suas mais fascinantes passagens, ele toma uma embarcação lá na praia de Quefarnaum para ir ao outro lado, na Decápole, nas 10 cidades, na região da Grécia. E todos sabiam que em determinado horário da tarde, o mar da Galileia costumava encrespar-se, altas ondas, o vento. Todos ficaram um tanto quanto aborrecidos, mas se tratava de Jesus. Entraram na barca e ele começou a dormir. Quando então o vento começou a soprar, aquelas ondas começaram a crestar cada vez mais altas, e aquele diálogo inusitado dos apóstolos, que eram homens muito comuns, assim como nós o somos, dizia assim: eu não falei que ia ter problema. Todos nós sempre, quando tem problema, eu te falei, eu não falei, e é sempre assim. E começaram a comentar, até que João foi lá e acordou Jesus e disse assim: Senhor, o mar vai nos devorar. Ele levantou com tranquilidade, abriu os braços, e diz o Espírito Amélia Rodrigues, que naquele momento, nimbado de luz também, ele olhou para as ondas, olhou para os céus e disse assim: acalma-te, sossega. As ondas amainaram, as nuvens se dissiparam e chegaram à cidade da Decápole. Durante o nosso trânsito nessa roupagem carnal, quantas e quantas vezes nós somos atormentados pelas tempestades, pelas ondas que vêm derrubar os nossos barcos da reencarnação. E ao invés de nos recordarmos desse modelo e guia e dizermos para nós mesmos: acalma-te, sossega, nós vamos ficando cada vez mais ansiosos. Mas vem o insight, que são aqueles anjos guardiões, que na maioria das vezes são aqueles com quem nós convivemos no passado, remoto ou recente. E ele nos traz a informação: meu filho, acalma-te, meu filho, sossega. E muitas vezes nós ouvimos, deixamos de fazer os ouvidos moucos, prestamos atenção e, de fato, nos acalmamos. Então, esses personagens que já desencarnaram e que fazem parte do rol da nossa família, estão sempre junto de nós, estão sempre nos apoiando nos momentos das aflições, estão sempre nos trazendo mensagens de refazimento, estão sempre nos auxiliando para que a nossa caminhada possa ser sempre a melhor possível. Então, quando nós nos deparamos com esse gigantesco conteúdo que o Espiritismo vem nos trazendo, falando da existência de Deus, dos mundos, das muitas moradas da casa do Pai, da reencarnação, quando se fala a respeito da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, tudo acaba se resumindo naquilo que Allan Kardec tão bem posicionou no Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais, a lei de amor, justiça e caridade. Porque é ali que repousa toda a estrutura essencial do nosso ser. A caridade não pode esperar, porque quando ela se atrasa, quando nós chegamos no local, o trágico já aconteceu. O Dr. Bezerra de Menezes, em certa ocasião, narrou ao Chico uma história que traduz mais ou menos as condições da necessidade de que a caridade seja premente. Ele narra que, certa vez, 2 senhoras estavam assistindo
um grande programa na época da Rússia dos czares, aquela imensidão dos teatros, as peças culturais, teatrais de então, dotadas sempre de uma muita sensibilidade, até que quando elas saíram do teatro, estava um frio fenomenal, a Rússia caracterizada por momentos muito graves, temperaturas 30, 40 graus abaixo de zero. E quando elas saíram do teatro, estavam tão bem trajadas, pertenciam à alta sociedade de então, uma delas percebeu que o mendigo estava ao pé da escada, e ela, como estava sensibilizada pelo espetáculo que havia assistido, olhou para o mendigo e disse assim: ele não vai suportar, ele vai morrer enregelado. E tirou seu casaco de peles, o casaco de Vison, e fez menção a cobrir o mendigo, quando a sua amiga lhe disse assim: mas você vai cobri-lo com esse casaco? Ele é muito caro, é muito especial. Ao invés de fazer isso agora, vamos até em casa, nós reunimos alguns cobertores, algumas roupas, e depois nós trazemos para que ele possa, então, se agasalhar. E caminharam, tomaram a sua carruagem, foram para casa, era uma certa distância, chegaram lá, estavam também com bastante frio, resolveram tomar uma xícara de chá, foram fazer o chá, tomaram o chá, deu aquela sonolência, foram dormir. Adormeceram. E na manhã seguinte, logo no despertar do sol, aquela que queria dar o casaco acordou assustada e disse assim: meu Deus, eu me esqueci daquele mendigo. Saiu correndo pelos armários, pegou cobertores, pegou roupas, colocou-as numa sacola, pegou a carruagem e foi até o teatro. Quando ela chegou no teatro, procurou e o mendigo não estava lá. Perguntou ao porteiro, ao guarda do teatro: aquele mendigo que estava aqui, onde está? E disse: ora, minha senhora, ele morreu durante o frio da noite. E vieram os enfermeiros e já o levaram para o hospital, para o necrotério. Então, a caridade não pode esperar. Porque se nós esperarmos para agirmos na caridade, ela pode vir um pouco tarde demais. Então, esse momento tem que ser inusitado. O Chico narrava a história de duas senhoras muito humildes que viviam próximas a Pedro Leopoldo. Para que elas chegassem ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, elas caminhavam descalças e, quando se aproximavam do centro, elas banhavam o seu pé em um riacho próximo, vestiam as sandálias para que elas não se desgastassem na longa caminhada, elas não tinham dinheiro para comprar outras, para que elas se sentissem bem diante das demais pessoas no centro espírita. E certa vez esse mesmo Dr. Bezerra deu-lhes uma mensagem semelhante, dizendo a elas que não aguardassem pela caridade, que a praticassem em sua totalidade. Logo no dia seguinte, elas pegaram um homem que ficava maltrapilho pela rua, abandonado, levaram-no para casa. Alguns dias depois, ele morreu. Elas então pegaram um menino que também fora abandonado pelos seus pais, pelos seus parentes. Era um menino doentio, com uma série de problemas. Decorridos alguns meses, o jovem morreu. Elas então pegaram uma senhora que também vivia desgranhada pelas ruas, desgraçada pela pobreza. Embora elas fossem muito pobres, resolveram recolhê-la também. Era caridade sem peias. Colocaram-na na casa. A senhora, alguns meses depois, morreu. A polícia começou a desconfiar. Todo mundo começou a dizer: aquelas mulheres levam as pessoas para lá e matam-nas. É o prazer que elas sentem. O delegado então chamou-as para um inquérito. E chegaram aquelas duas senhoras, muito simples, muito humildes, se colocaram na mesa diante do delegado, chamou o juiz, e perguntaram, afinal de contas, o que é que as senhoras fazem? Ele disse assim: nós praticamos a caridade. Nós pegamos as pessoas que estão abandonadas na rua e nós as levamos para casa. Mas nós não temos dinheiro para comprar medicamentos, mas nós lhes damos uma cama limpa, com lençóis, alvos. Nós a tratamos com carinho, com amor. Elas ficam tão felizes que morrem. E aí nós cuidamos de outras. O delegado ficou tão sentimentalista com aquele relato das senhoras que passou também a auxiliá-las. Algum tempo depois, elas receberam uma nova mensagem do Dr. Bezerra. Ele disse assim: abram as portas e as janelas das suas casas para que todos possam ali adentrar. Elas chegaram em casa, arrancaram todas as portas e janelas. E as pessoas começaram a chegar, as pessoas entravam, dormiam na sala, num quarto, recebiam um pedaço de pão, um gole de café. E o Dr. Bezerra então disse ao Chico: essa é a caridade real, aquela que não espera, vai e faz, porque se ela esperar, corre o risco de amanhã
nós não encontrarmos mais aquela pessoa que necessita da nossa caridade. Então, quando nós olhamos para todos esses aspectos que o Espiritismo nos traz, quando nós percebemos essa estrutura educativa dentro da qual nós estamos em cursos, nós podemos nos recordar daquele momento, no dia 6 de julho de 1415, quando Jan Hus, que depois reencarna como Allan Kardec, teve a oportunidade de dizer que hoje assais um pato, mas chegará um dia no futuro e que ele voltará na forma de um cisne e que voará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. Que todos nós possamos repetir nas nossas vidas, que nós possamos ser sempre um cisne de luz e que possamos voar acima das labaredas da insensibilidade humana, da insensatez, da iniquidade e possamos chegar lá ao término da nossa reencarnação e dizermos que estamos gratos pela vida que nos foi concedida, pela oportunidade que nós temos da reencarnação e nunca nos esquecermos de sempre prestarmos a nossa homenagem real a esse que foi o grande ícone, o grande homem que estabeleceu os princípios do Espiritismo, Allan Kardec, que nós sempre nos recordemos desse mestre lyonês com muito carinho nos nossos corações. Que Jesus, o modelo e guia, o grande mestre da humanidade, possa sempre nos abençoar, permitindo-nos prosseguir as nossas jornadas em clima de muita paz.